Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo nosso podcast, não deixe de curtir, se inscrever, e assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês e acompanha sempre os novos episódios aí que a gente acaba publicando semanalmente. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Marli Winkler. Tudo bem, Marli? Seja bem-vinda. Oi, tudo bom, Charles? Obrigada. Bacana. A Marli, ela é socióloga, tradutora, inclusive hoje falaremos de uma obra que ela traduziu. Ela já traduziu mais de 70 livros, uns 15 foram para a Editora Teosófica, e ela traduziu também o livro Libertação Animal, do Peter Singer. Ela é presidente fundadora da Sociedade Vegetariana Brasileira, ela foi presidente de 2013 a 2015, e preside desde 2011 a União Vegetariana Internacional, IVU. E o livro que a gente vai falar hoje é de um trabalho de tradução dela, né? Essa obra ela só se tornou possível em língua portuguesa graças a ela. Então, ela traduziu os Collected Writings, né? Os Collected Writings são a maior coletânea de textos de Helena Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Para quem não sabe, né, a Blavatsky, além de ter escrito muitos livros, e ela escreveu bastante, né, alguns livros muito volumosos, inclusive, né, publicados no Brasil em vários volumes, como Isa Sem Véu, Doutrina Secreta, entre outras obras que ela escreveu. Blavatsky também produzia muitos artigos, produzia artigos para diversas revistas, né, então tem muitos textos de sua autoria que não estão nos livros, e é justamente sobre um desses trabalhos, né? Então, os Collected Writings são a maior coletânea de textos de Blavatsky. Abarca praticamente tudo que ficou de fora dos livros. E essa iniciativa, né, que iniciou com a Marli, traduzindo os livros, e posteriormente, então, houve a parceria do Centro Lusitano de Unificação Cultural, lá de Portugal, e a Editora Teosófica aqui no Brasil, com o trabalho de revisar essa tradução da Marli e gradualmente publicar os volumes, porque são vários volumes, inclusive. Já temos um publicado, né, que já foi publicado lá em Portugal pelo Centro Lusitano e aqui no Brasil pela Editora Teosófica, inclusive em capa dura, uma edição muito bonita, com o título de Escritos Compilados. A Marli está ali também. Essa é a edição de Portugal, essa é a edição brasileira, né, da Editora Teosófica, lá do Centro Lusitano. Mas são idênticas, né, Charles? Sim, exatamente. O texto é o mesmo, né? O que muda são duas editoras diferentes. No Brasil, a Editora Teosófica optou por utilizar a questão da capa dura e, claro, né, aí você tem alguma questão do português de Portugal, português do Brasil, o link muda, mas o texto é o mesmo, é a mesma tradução aí realizada pela Marli. Marli, bom, primeiro, esse é um trabalho hercúleo, né? Então, eu começo te dando os parabéns por essa iniciativa de traduzir todo esse material. Então, a parte mais difícil, que é a tradução, já foi realizada, né? E como que foi esse trabalho? Assim, você deve ter demorado bastante tempo. Só para a publicação, né? Essas publicações, as duas editoras aí vão levar só para revisar e publicar os livros em torno de 2 anos, todos os volumes, né? Fala para nós um pouquinho como foi. Eu acho que até mais, viu, Charles? Porque é muita coisa, realmente. Olha, eu comecei lá por 1999, 2000, a traduzir essa obra, que são 15 volumes, 14, né, de artigos, são mais de 1000 artigos, e sendo que alguns artigos é praticamente um livro. Então, cada livro desse tem entre 600 e 800 páginas, então são cerca de 10.000 páginas. Então, eu comecei lá atrás e fui fazendo, né? Fui fazendo, claro, com muitas interrupções, porque nesse meio tempo também, né, como você falou, eu me dediquei muito, né, ao movimento vegetariano, né? Criamos aqui a Sociedade Vegetariana Brasileira, e então viagens, tudo isso, porque o tradutor ele precisa de um ambiente de trabalho.
Não é só passar, não é só escrever letrinha por letrinha, tudo que está na língua original, né, na língua, né, que você, para a qual você vai traduzir. Isso precisa ser feito, você não pode pular nenhuma palavra, tem que dizer tudo que foi dito lá. Mas você também precisa de um certo ambiente. E quando eu comecei, inclusive, a gente não tinha essa maravilha da internet, né, que facilita muito as pesquisas. Então, era lá no dicionário mesmo, folheando, pesquisando, não encontrando. Hoje a gente tem muito mais facilidade nesse sentido. Então, assim, foram mais de 20 anos, né, trabalhando. E assim, eu fiz, vamos dizer assim, uma tradução, eu chamo de um rascunhão de todos os artigos, porém, no final de cada livro, tem uma biografia, uma biografia que ela chama, de quase todos, ou todos os personagens que aparecem ao longo dos textos. Então, só isso lá no final ocupa, assim, olha aqui, ó, neste aqui, por exemplo, vai ocupar, ó, da página 475 até 600, né, que tem esse livro, são biografias. Isso eu não traduzi de nenhum. Então, agora, que agora a gente vai começar a publicar, eu ainda estou fazendo esse trabalho e tem mais o índice remissivo, ou seja, e eu dou uma passada de novo, porque tem coisa que eu traduzi há 20 anos. Tem coisa que eu traduzia e deixava ali com vários pontos de interrogação, porque eu estava numa situação em que a pesquisa não estava facilitada. Agora, tudo eu estou repassando e entregando. Mas, claro, o trabalho está muito adiantado. E, então, por isso que, né, a gente iniciou lá em Portugal, com o Centro Lusitano de Unificação Cultural, iniciamos a publicação, eu até fui, né, para Lisboa para o lançamento. Por quê? Porque eu considero que isso é um marco, né, nesse trabalho, porque não adianta nada eu ter ele traduzido e estar no meu computador. Ele tem que estar circulando, ele tem que estar disponível, porque esse é o objetivo, de a gente disponibilizar todo esse material da Blavatsky, que não é acessível para muita gente aqui no Brasil, estando em inglês. E então, assim, é muito trabalho. Agora, tem muitas, né, coisas interessantes. Por exemplo, quem fez a compilação do trabalho, dos artigos, que foram escritos em russo, em francês, que ela dominava o francês, em italiano e em inglês, foi um sobrinho neto dela, o primo em segundo grau, parece, ou terceiro, sei lá, um parente dela, que começou a compilar esse material lá em 1924. E até conseguir publicar a obra, ele levou 67 anos. Então, quando eu me dei conta, nossa, eu já estou há 20 anos fazendo isso e ainda não está publicado, eu estava ficando angustiada, mas quando eu vi que o compilador, só para reunir, né, levou 67 anos, reunir e publicar, e foi publicada a obra completa, até então, porque parece que até já estão descobrindo mais alguns textos, mas se descobrir, vai ser meia dúzia, o grosso, né, da obra dela está aqui. Então, eles publicaram a obra em inglês exatamente 100 anos depois da morte dela. Então, foi publicado em 1991, quando ela morreu em 1891. Então, ele levou 67 anos para reunir tudo e publicar, e só depois de 100 anos que ela tinha morrido, que conseguiram publicar. Então, isso dá uma ideia da magnitude dessa obra. Que como você bem falou, os livros dela não estão aqui, não estão contidos nessa obra. Os livros são à parte. E aí, então, a gente começou pelo volume 8, porque, como você falou, vai ser uma parceria, a publicação vai ser uma parceria entre o CLUC, né, o centro lá de Lisboa, e a editora teosófica aqui.
Então, o CLUC vai ficar responsável, que é revisar, paginar, diagramar, né? Já estou falando português de Portugal. Diagramar, etc. Eles ficaram responsáveis pelo volume 8 até o 14, e aqui a editora Teosófica do volume 1, que está sendo trabalhado, praticamente pronto, até o 7. Com certeza, é um trabalho hercúleo aí, né, de cooperação, né, entre Portugal, Brasil, você, mais voluntários, né, na parte da revisão ali, excelente, né? Salientando que é um material inédito em língua portuguesa, né? A primeira vez que esse material está sendo disponibilizado em língua portuguesa. Muitas pessoas como eu, por exemplo, minha leitura da língua inglesa é tranquila, assim, eu consigo ler, mas eu tenho dificuldade em textos longos de ler em arquivo digital, por exemplo, né? Textos longos, eu gosto de pegar o livro, né? Computador, para mim, é minha área de trabalho, né? Então, o computador, para mim, é sinônimo de trabalho. Quando eu quero ler um livro, eu quero sair da frente do computador e ir para um outro ambiente. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Marli Winkler sobre a tradução e publicação dos escritos compilados, que está sendo publicado no Brasil pela Editora Teosófica, em Portugal pelo Centro Lusitano de Unificação Cultural, o CLUC, e do original, né, os Collective Writings de Helena Petrovna Blavatsky. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Marli Winkler sobre a tradução e publicação dos Collective Writings, escritos compilados em língua portuguesa. Aí estão sendo publicados gradualmente, são diversos volumes, né, 14, 15 volumes, estão sendo publicados em parceria com o Centro Lusitano de Unificação Cultural, em Portugal, e a Editora Teosófica, aqui no Brasil. Marli, esse primeiro volume que foi publicado, que começou pelo volume 8, como você explicou no primeiro bloco, né? Fala um pouquinho para nós qual o teor desses textos, quais os temas abordados, para que as pessoas possam ter aí uma noção, né, do que podem encontrar. Uhum. Então, como eu vinha falando, o volume 8 coincide, né, com a volta da Blavatsky para a Europa, e ela criou, assim que ela chegou, ela criou uma revista que ela chamou de Lúcifer, que foi editada no início junto com a Mabel Collins, que foi uma também autora, né, bem conhecida dentro do meio teosófico e tudo. Então, elas começam publicando, falando, né, do próprio nome da revista, e também tem vários artigos aqui. Ela publica em três exemplares da revista um texto que ela chama de o caráter esotérico dos evangelhos. Foi publicado em três volumes, né, diferentes, porque, na verdade, se trata de um livro. E como o próprio nome diz, ela vai trazer, né, informações muito interessantes e pertinentes sobre o entendimento do próprio cristianismo. Então, eu considero que é o texto principal, né, desse volume 8º, embora a gente vai ver, não tem nada ali que não seja interessante. Às vezes é um pouco situado no tempo, porque ela se envolvia em muitas polêmicas também na época. Mas mesmo assim, as polêmicas você pode, né, trazer para hoje e aproveitar muita coisa que é dita ali, como, por exemplo, nesse próprio volume também, ela manda uma carta aberta ao bispo lá da Candelária, né, o arcebispo da Candelária, fazendo várias críticas, naturalmente, e tal, e depois disso ela inicia virou uma famosa controvérsia com um abade, o abade Roca, que era muito simpático, né, as ideias dela, tentava
dizer que estava entendendo tudo, mas ela dizia, não, você não está entendendo nada, por causa disso, disso, daquilo. Então, uma troca na verdade, de cartas e tudo que estão publicadas nesse volume 8º, que também, por si só, já vale a leitura de todo o volume. E fora isso, tem vários, né? Vários artigos muito interessantes de vários, assim, sobre os Rosacruzes, ou a verdadeira história dos Rosacruzes, sobre Zoroastro, sobre magnetismo, sobre psicologia, a ciência da alma, o esoterismo do dogma cristão. São muitos artigos muito interessantes, e no final tem até também uma biografia da Blavatsky escrita pelo Johnson, né? Então, assim, nada dessa obra compilada de mais de 10.000 páginas é em vão e é desinteressante. Tudo é interessante, mas tem algumas coisas que são mais interessantes. E nessa época, realmente, no volume 8, até porque ela já estava mais madura também, estava dedicada especialmente para isso, para escrever, né? Ela produziu uma obra, assim, espetacular. E então, assim, o que eu teria de destacar desse volume 8 seriam esses artigos e também uma coisa que você levantou ali no final do bloco 1, que é interessante de notar também, essa obra não foi publicada em nenhuma outra língua até hoje. Ela existe uma obra traduzida, um arquivo eletrônico em espanhol, mas, assim, por exemplo, a parte final não está pronta, vamos dizer, o miolo, em arquivo eletrônico, mas não publicado. Então, é a primeira vez que essa obra é publicada em outro idioma. Então, nós estamos sendo pioneiros também nesse sentido, né? E, claro, o público lusófono é a 4ª língua mais falada do mundo. Então, não é um público também muito restrito, ao contrário, é um público, né, grande, principalmente pelo Brasil, né, que é um país muito grande, com 200 milhões de habitantes ou mais, mas, claro, o brasileiro e portugueses né, o público lusófono é muito grande. Então, a gente vai estar, né, disponibilizando para esse público uma obra de singular importância. Com certeza, né? Um material de inestimável valor aí para todos os estudantes e interessados também na obra de Blavatsky, né? Mesmo quem está começando, né? Até às vezes é mais fácil ler artigos do que às vezes um texto muito longo, né? Com certeza, artigos. Não é uma obra para ler de capa a capa. É uma obra de pesquisa. Eu estou interessado em tal artigo, vou ali no índice, marco no índice, né, o tema que eu estou interessada hoje, e assim por diante. Outro marco é que esse livro, né, aqui do Brasil, de capa dura, é a primeira capa dura da editora, né? Então, também um marco a ser celebrado, né, Charles? Porque essas coisas, elas têm momento, elas têm significado, né? Então, eu acho interessante que na obra da sua fundadora, né, de certa maneira, a editora conseguiu, né, fazer uma desejável capa dura, porque essa obra merece, né, uma capa dura e né, um carinho especial, vamos dizer. E eu acredito que isso aí vai mexer, de certa maneira, a roda, entende? Vai né, chegar em lugares inimagináveis também, porque é isso que acontece com o livro. O livro ele ganha vida própria e ele vai chegando e vai criando, né, influências e tudo. Como disse ela lá no primeiro artigo, o nome também, né, tem uma influência invisível
um livro, ele também, ele vai por caminhos, né, que a gente não consegue imaginar, e vai fazendo o seu trabalho, que é realmente impactar, né, o mundo com essas ideias. E ela que foi uma grande, né, pioneira, né, nesse campo, né, de trazer um pensamento numa Europa materialista da época, né, muito materialista, ela fez essa ponte, né, Oriente-Ocidente, e trouxe, né, todo esse conhecimento das religiões orientais e tudo, e está aí até hoje. Ela foi a fonte de tudo, né, de todo esse movimento chamado, né, esotérico, nova era, sei lá como é que, né, se ramificou em muitos, né, mas a fonte foi ela. Não que ela tenha criado esse conhecimento, ela, como ela própria diz lá na Doutrina Secreta, dela é só o lacinho, né? Ela juntou, é um ramalhete que ela colheu várias flores e ela botou o lacinho em volta desse ramalhete. Porém, se ela não fizesse isso, assim como se o sobrinho dela não tivesse feito essa compilação, essa busca, essa pesquisa, a gente estaria até hoje sem essa obra. Porque isso aí exigiu, né, que alguém fosse lá e se determinasse. Ele ficou anos e anos trabalhando nisso. Então, assim, eu acho que essa obra aí também vai ser muito benéfica, né, para o movimento todo teosófico e, né, suscitar muitos debates, muitos estudos, e estamos só começando, né? Então, temos aí muito trabalho pela frente, mas estamos, né, com uma equipe aí, né, dando o seu melhor, né? Dando o seu melhor para que a gente, né, traga à luz todo esse trabalho gigantesco da Blavatsky, que foi feito lá, né, há mais de um século, mas que continua muito atual, muito pertinente, né? Todos os temas tratados por ela continuam, são perenes, são temas, né, que não envelhecem. Atemporais, né? Temas atemporais. Só para a gente finalizar, como que está a ordem desses artigos? Como que o compilador organizou isso? Ela é uma ordem cronológica de escrita? Qual que foi a prioridade? Justamente essa? É uma ordem cronológica. Com certeza. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Marli Winkler sobre um esforço conjunto aí Brasil e Portugal para a publicação, a tradução e publicação em língua portuguesa dos Collect Writings, escritos compilados, que já temos o volume 8, publicado tanto no Brasil quanto em Portugal, Centro Lusitano e Editora Teosófica. Em breve aí teremos o volume 1 e o volume 9 e o volume 2 também já estão a caminho, né? Em breve já estarão disponíveis para todos os interessados, estudantes, simpatizantes do pensamento de Helena Blavatsky, que continua mais vivo do que nunca, continua despertando interesse aí, transcendendo as gerações, aí, continua pertinente. Pertinente. Obrigado por assistirem. Até o nosso próximo encontro.